Um acidente mudou tudo. Ela atropelou um desconhecido. E no hospital descobriu que era um milionário, que não parava de pensar nela. A chuva tamborilava contra as janelas do Hospital São Lucas quando Marina Santos finalmente pendurou o jaleco no vestiário. Seus olhos ardiam de cansaço após mais um plantão noturno de 12 horas na ala de emergência. Era quinta-feira, 7h30 da manhã, e tudo o que ela queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir até a tarde. "Vai embora já, Mari?" perguntou Carla, sua colega de trabalho, enquanto ajustava o próprio jaleco para o plantão diurno. "Finalmente!" Marina suspirou, passando as mãos pelos cabelos castanhos desarrumados. Foram 3 paradas cardíacas essa noite. Mal consegui sentar. "Você precisa descansar mais. Está com cara de quem não dorme há dias." Marina forçou um sorriso. Carla não sabia que, além dos plantões no hospital, ela ainda cuidava da mãe em casa, que estava em tratamento contra o câncer. Dormir era um luxo que ela não podia se dar. "Estou bem, nos vemos amanhã." Ao sair do hospital, Marina sentiu o ar frio e úmido de São Paulo tocar seu rosto. A Avenida Paulista estava movimentada mesmo com a chuva, executivos correndo com guarda-chuvas, vendedores ambulantes protegendo suas mercadorias. Ela caminhou até seu Corsa 2010 branco, que estava estacionado a 2 quadras do hospital. O carro custou a pegar. Marina girou a chave 3 vezes antes do motor finalmente funcionar. "Vamos lá, meu velho", murmurou dando tapinhas carinhosos no volante. Sabia que precisava levar o carro ao mecânico, mas o dinheiro estava apertado com os remédios da mãe. O trânsito estava pesado na Rua Augusta. Marina ligou o rádio para se manter acordada, cantarolando baixinho uma música sertaneja, enquanto avançava devagar entre os carros. Seus olhos pesavam, e ela precisou abrir a janela para que o ar frio a mantivesse alerta. Foi quando tudo aconteceu. Na esquina da Rua Augusta com a Alameda Santos, Marina viu o sinal amarelo e acelerou levemente para passar antes que ficasse vermelho. Era uma manhã comum, uma decisão comum que qualquer motorista faria. Mas no exato momento em que ela cruzou a esquina, um homem de terno escuro atravessou a rua correndo, claramente distraído, olhando para o celular. Marina pisou no freio com toda a força, sentindo o coração disparar. O barulho do impacto ecoou pela rua molhada. Não foi forte. Ela mal estava a 30 km/h, mas foi suficiente para derrubar o homem. "Meu Deus!" Marina saiu do carro tremendo, a chuva molhando instantaneamente seus cabelos. "Senhor, o senhor está bem?" O homem estava no chão, consciente, mas claramente machucado. Era alto, devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros e um terno que parecia caro mesmo molhado pela chuva. Ele tentou se levantar, mas gemeu de dor e voltou a se apoiar no asfalto. "Não se mova", Marina disse, sua formação médica falando mais alto que o desespero. "Pode ter alguma lesão, deixe-me ver." "Estou bem", ele murmurou, mas sua voz estava fraca. Marina ajoelhou-se ao lado dele, verificando rapidamente se havia ferimentos visíveis. Um corte na testa sangrava levemente, e ele segurava o braço direito de forma protetora. "Sou enfermeira", ela explicou, pegando um lenço da bolsa para estancar o sangramento. "Preciso chamar uma ambulância." "Não é necessário." "É sim. Você pode ter uma concussão ou fratura e eu..." Sua voz tremeu. "Eu preciso ter certeza de que está bem." Enquanto Marina ligava para o SAMU, uma pequena multidão se formou ao redor deles. Ela mal conseguia pensar direito. Em 6 anos dirigindo, nunca havia se envolvido em um acidente. E logo agora, quando estava exausta e vulnerável, o homem a observava enquanto ela falava com o atendente do SAMU. Mesmo machucado e molhado pela chuva, havia algo em seus olhos escuros que a tranquilizava estranhamente. Não havia raiva ali, apenas uma calma resignada. "A ambulância já vem", Marina disse, ajoelhando-se novamente ao lado dele. "Como você se chama?" "Rafael", ele respondeu baixinho. "Rafael Mendes." O Hospital São Lucas nunca havia parecido tão diferente para Marina. Estar ali como acompanhante de alguém que ela havia atropelado era uma experiência surreal. Ela seguiu a maca de Rafael pelos corredores que conhecia como a palma da mão, sentindo-se completamente fora de lugar. "Marina, o que você está fazendo aqui?" Dr. Ricardo, o médico plantonista, a reconheceu imediatamente. "Seu plantão não acabou?"
Aconteceu um acidente. Eu atropelei ele, Marina disse apontando para Rafael, que estava sendo transferido para uma das salas de emergência. Dr. Ricardo franziu o senho, processando a informação. Você está bem? Precisa de atendimento também? Não, eu estou bem, mas preciso saber como ele está. Nas 2 horas seguintes, Marina permaneceu na sala de espera, alternando entre andar de um lado para outro e sentar-se nas cadeiras desconfortáveis de plástico azul. Seus colegas de trabalho passavam por ela com expressões de surpresa e preocupação, mas ela mal conseguia responder às perguntas. Quando o Dr. Ricardo finalmente apareceu, Marina se levantou imediatamente. Como ele está? Concussão leve, 3 costelas fraturadas e o braço direito quebrado. Vai precisar ficar internado por alguns dias para observação, explicou o médico. Foi sorte não ter sido pior. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Posso vê-lo? Por alguns minutos ele perguntou por você. Rafael estava acordado quando Marina entrou no quarto. O braço direito estava engessado e havia alguns curativos no rosto, mas ele parecia muito mais alerta do que na rua. O quarto era um dos melhores do hospital, particular com vista para a cidade. Como você está se sentindo? Marina perguntou, ficando de pé ao lado da cama. Já estive melhor. Rafael tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Mas o médico disse que vou ficar bem. Eu sinto muito. Eu estava tão cansada e a chuva... Marina começou a se explicar, mas Rafael a interrompeu. Foi um acidente. Eu estava distraído, olhando o celular. A culpa não é só sua. A generosidade dele a pegou de surpresa. Na experiência de Marina, pessoas com roupas caras e carros importados, ela havia visto o BMW de Rafael sendo removido pela seguradora, costumavam ser muito menos compreensivas. Mesmo assim, me sinto responsável. Se precisar de alguma coisa... Na verdade, Rafael hesitou. Você poderia me fazer um favor? Claro. Poderia ligar para minha secretária, avisar que não vou poder ir à reunião de hoje? Ele ditou o número que Marina anotou no celular. Trabalha com o quê? Ela perguntou mais por educação do que curiosidade. Incorporadora. Mendes em Associados. Marina quase deixou o celular cair. Mendes em Associados era uma das maiores construtoras de São Paulo. Seus edifícios estavam espalhados por toda a cidade, sempre com aquelas placas douradas características. Ela havia atropelado não apenas uma pessoa rica, mas alguém realmente importante. Eu não sabia... É melhor assim, Rafael disse. As pessoas agem diferente quando sabem. Havia uma melancolia em sua voz que Marina não conseguiu interpretar. Ela ficou mais alguns minutos até que uma enfermeira veio avisar que o horário de visitas havia terminado. Vou voltar amanhã para ver como você está, Marina disse. Não precisa se sentir obrigada. Não é obrigação, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Quero saber se está bem. No corredor, Marina encontrou Carla, que a esperava com uma expressão preocupada. Mari, soube do que aconteceu. Você está bem? Fisicamente sim, emocionalmente... Marina suspirou. Carla, você sabe quem eu atropelei? Rafael Mendes, da Mendes em Associados. O bilionário? Aquele que herdou tudo depois que os pais morreram no acidente de avião? Bilionário? Marina sentou-se pesadamente em uma cadeira. Mari, ele é um dos homens mais ricos de São Paulo, e dizem que é super reservado, quase um eremitão. Nunca aparece em eventos sociais desde que os pais morreram. Marina colocou as mãos no rosto. Em que eu me meti? Mas havia algo mais perturbador do que a diferença social entre eles. Durante os poucos minutos que haviam conversado, ela havia sentido uma conexão estranha com Rafael. Ele não havia gritado, não havia a tratado mal, não havia sequer mencionado dinheiro ou advogados. Havia apenas uma tristeza silenciosa em seus olhos que ela não conseguia esquecer. Enquanto dirigia para casa na chuva que continuava caindo, Marina não conseguia parar de pensar nele. E pela primeira vez em muito tempo, a exaustão em seus olhos não era apenas de cansaço físico. Marina chegou em casa encontrando sua mãe, Dona Vera, sentada na poltrona da sala, assistindo à novela das 9. Mesmo com o tratamento de quimioterapia, ela insistia em manter sua rotina, especialmente o horário sagrado da televisão. Chegou tarde hoje, filha, Dona Vera comentou sem tirar os olhos da tela. Aconteceu uma coisa no hospital, mãe.
Marina sentou-se no sofá, ainda processando os eventos do dia. Eu atropelei um homem hoje de manhã. Dona Vera imediatamente desligou a televisão e se virou para a filha. Como assim atropelou? Você está bem? E o homem? Eu estava voltando do plantão, estava cansada, e ele atravessou a rua olhando o celular. Marina contou toda a história, omitindo apenas o fato de Rafael ser bilionário. Graças a Deus que não foi nada mais grave, Dona Vera suspirou. Mas você precisa ter mais cuidado, Marina. Trabalhar tanto assim não está fazendo bem. Mãe, a senhora sabe que eu preciso trabalhar. Sei, filha, mas também sei que você está se matando por minha causa. Marina se aproximou da mãe e segurou suas mãos, que estavam mais magras por causa do tratamento. A senhora não é um fardo, mãe. É a coisa mais importante da minha vida. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via os olhos escuros de Rafael e aquela expressão melancólica que não conseguia decifrar. Por volta das 5 da manhã, desistiu de dormir e foi preparar café. Às 8 horas, já estava de volta ao hospital para seu plantão diurno. Mas antes de começar a trabalhar, fez uma parada no quarto 315. Rafael estava acordado, olhando pela janela. Quando a viu entrar, seu rosto se iluminou levemente. Bom dia, Marina disse, aproximando-se da cama. Como passou a noite? Melhor do que esperava. Os remédios para a dor ajudaram bastante. Ele a estudou por um momento. Você trabalha hoje? Plantão diurno. 12 horas. Marina verificou o soro e ajustou os travesseiros automaticamente. O médico já passou para ver você? Passou cedo. Disse que se tudo correr bem, posso ter alta no domingo. Isso é bom. Marina hesitou. Rafael, sobre ontem, eu queria pedir desculpas novamente. Sei que você disse que não foi só minha culpa, mas... Marina, ele a interrompeu suavemente. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você voltou? Não precisava. A pergunta a pegou desprevenida. Por que mesmo ela havia voltado? Obrigação? Culpa? Ou havia algo mais? Sinceramente, não sei explicar. Só sei que precisava ver se você estava bem. Rafael a observou em silêncio por alguns segundos. Há quanto tempo você trabalha aqui? 6 anos. Desde que me formei. Gosta do que faz? Amo. Marina respondeu sem hesitar. Sempre quis ser enfermeira. Mesmo quando era pequena e todo mundo dizia que eu devia querer ser médica. Por quê? Porque os enfermeiros são quem realmente cuidam dos pacientes. Passamos mais tempo com vocês, conhecemos suas histórias, seus medos. Ela parou percebendo que estava falando demais. Desculpe, estou sendo muito pessoal. Não, continue. É interessante. Marina olhou para o relógio na parede. Preciso começar meu plantão. Mas, posso voltar mais tarde? Gostaria muito. Durante todo o plantão, Marina se pegou pensando em Rafael. Havia algo nele que a intrigava. Não era apenas o fato de ser rico. Ela já havia cuidado de pacientes ricos antes. Era a solidão que ela percebia nele, uma tristeza profunda que parecia antiga. No meio da tarde, durante sua pausa para o almoço, Marina voltou ao quarto dele. Rafael estava no telefone, falando em um tom que ela não havia ouvido antes. Autoritário, direto. Não, Roberto. A reunião com os investidores japoneses não pode ser adiada. Remarca para a próxima quinta-feira. Sim, eu sei que estou no hospital, mas isso não muda nada. Está bem, falamos depois. Ele desligou e viu Marina parada na porta. Desculpe, não queria interromper, ela disse. Trabalho, Rafael suspirou. Não para nunca. Deve ser difícil administrar uma empresa tão grande. É. Ele ficou quieto por um momento. Especialmente quando você nunca quis isso. A confissão a surpreendeu. Como assim? Eu era arquiteto. Tinha meu próprio escritório, pequeno, mas era meu. Fazia projetos residenciais, algumas reformas. Nada grandioso, mas eu amava. Rafael olhou pela janela. Quando meus pais morreram há 3 anos, de repente me vi responsável por um império que eu não sabia administrar. E você aprendeu? Tive que aprender. Tinha 500 funcionários dependendo de mim, dezenas de projetos em andamento, milhões em investimentos. Ele riu amargamente. Não é como se eu tivesse escolha. Marina se sentou na cadeira ao lado da cama. E seus sonhos, seus próprios projetos? Guardados em uma gaveta junto com muitas outras coisas. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Marina profundamente.
Ela conhecia a sensação de ter que abandonar sonhos por responsabilidade. Ela mesma havia desistido de fazer mestrado para cuidar da mãe. Talvez um dia você possa voltar a eles, ela disse suavemente. Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Talvez. Na sexta-feira à noite, Marina estava terminando mais um plantão quando recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael. Marina, espero não estar incomodando. Não, imagina. Como conseguiu meu número? Pedi para a enfermeira do turno da noite. Queria te agradecer pelas visitas. Significaram muito para mim. Marina sorriu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Não precisa agradecer. Como você está se sentindo? Melhor. O médico confirmou que tenho alta amanhã cedo. Houve uma pausa. Marina, eu gostaria de te ver antes de ir embora. Não como paciente e enfermeira, como pessoas. O coração de Marina acelerou. Sim, gostaria também. Que horas você sai do plantão? 7 da manhã. Perfeito. Que tal tomarmos café da manhã juntos? Conheço um lugar tranquilo. Marina hesitou. Ela sempre ia direto para casa depois dos plantões noturnos para cuidar da mãe e descansar. Mas havia algo na voz de Rafael que a fez querer dizer sim. Está bem, onde? Sábado de manhã, Marina encontrou Rafael na entrada do hospital. Ele estava sem o gesso, apenas uma tipóia discreta, e vestia uma camisa social azul clara e calça jeans. Parecia completamente diferente do homem interno que ela havia atropelado. Você está bem melhor, Marina comentou. Me sinto bem melhor, pronto para voltar ao mundo real. Ele sorriu. Ou quase pronto. Eles caminharam até um café pequeno e aconchegante na rua Oscar Freire. Era simples, com mesinhas de madeira e um aroma delicioso de pão francês e café recém-passado. Este lugar é uma surpresa, Marina disse, sentando-se à mesa que Rafael havia escolhido, longe das janelas. Eu descobri por acaso há alguns meses. Estava dirigindo sem destino e parei aqui. Desde então venho sempre que preciso pensar. E você precisa pensar muito? Rafael riu. Mais do que gostaria. Eles pediram café com leite e pão na chapa. Marina se sentia estranhamente confortável, apesar da diferença óbvia entre seus mundos. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Rafael perguntou depois que o garçom trouxe o pedido. Pode. Por que você nunca se casou? Uma mulher como você... Marina mexeu o açúcar no café, ganhando tempo. É complicado. Minha mãe está doente, com câncer, e eu cuido dela. Não sobra muito tempo para relacionamentos. Há quanto tempo? Ela descobriu há 2 anos. Desde então é tratamento, consultas, quimioterapia. Marina suspirou. Não é fácil. E seu pai? Morreu quando eu tinha 15 anos. Acidente de trabalho. Desde então, somos só nós duas. Rafael ficou quieto por um momento. Entendo por que você é tão dedicada ao trabalho e tão cuidadosa com as pessoas. Cada um tem seus motivos para ser quem é, Marina disse, olhando para ele. E você? Nunca se casou? Já estive noivo? Há 4 anos. Rafael mexeu no café. Ela se chamava Patrícia. Éramos colegas da faculdade, namoramos por 5 anos. O que aconteceu? Quando meus pais morreram e eu assumi a empresa, ela não conseguiu lidar com as mudanças. Eu estava sempre trabalhando, sempre estressado, sempre lidando com crises. Ele riu sem humor. Um dia ela me disse que havia se apaixonado pelo homem que eu costumava ser, não pelo que eu me tornei. E ela estava errada? Rafael olhou diretamente nos olhos de Marina. Não, ela estava certa. Eu me tornei alguém que nem eu mesmo reconheço às vezes. Mas você ainda pode escolher quem quer ser, Marina disse suavemente. Pode ser. Estes últimos dias no hospital, foi a primeira vez em anos que me senti como eu mesmo novamente. Eles ficaram conversando por mais de 2 horas. Rafael contou sobre seus projetos de arquitetura guardados, sobre como sentia falta de desenhar e criar. Marina falou sobre seus sonhos de fazer mestrado, sobre como queria um dia trabalhar em uma ONG internacional. Quando finalmente se levantaram para sair, Rafael hesitou. Marina, eu sei que nossos mundos são muito diferentes. Eu sei que mal nos conhecemos. Mas gostaria de te ver novamente? Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu... Não precisa responder agora. Só pense sobre isso, está bem? Ele a acompanhou até o ponto de ônibus, insistindo em esperar com ela até o ônibus chegar. Quando o veículo parou,
Rafael segurou levemente a mão dela. Obrigado por tudo, Marina. Por cuidar de mim, por me ouvir, por me lembrar de quem eu costumava ser. Durante todo o trajeto de volta para casa, Marina não conseguiu parar de pensar nas palavras dele. Havia uma sinceridade em Rafael que ela raramente encontrava. Mas havia também uma realidade impossível de ignorar. Eles vinham de mundos completamente diferentes. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe lendo na sala. Como foi o plantão, filha? Diferente, Marina respondeu, sentando-se ao lado dela. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. A senhora já se arrependeu de alguma escolha que fez? Dona Vera fechou o livro e olhou para a filha. Muitas vezes. Mas, principalmente, me arrependo das chances que não tive coragem de arriscar. Marina passou o resto do dia pensando nessas palavras. E, pela primeira vez em muito tempo, se perguntou se não estava perdendo uma chance importante por medo. Segunda-feira chegou com uma chuva fina e persistente que deixava São Paulo ainda mais cinzenta. Marina estava no meio de seu plantão quando recebeu uma entrega que a deixou completamente surpresa. Um buquê de flores brancas simples, mas elegantes, com um cartão anexado. Para a enfermeira que me ensinou que cuidar das pessoas é a profissão mais nobre do mundo. Obrigado por tudo. Rafael. Carla, que estava passando pelos corredores, parou ao ver as flores. Uau, Mari. De quem são? Do paciente que eu atropelei. Marina respondeu, sentindo o rosto esquentar. O bilionário te mandou flores? Carla arregalou os olhos. Mari, isso não é normal. Pacientes não mandam flores para enfermeiras. Ele só estava sendo educado. Educado nada. Homem só manda flores quando está interessado. Carla se aproximou baixando a voz. Ele te chamou para sair? Marina hesitou antes de responder. Nós tomamos café juntos sábado. Eu sabia! Carla gritou, fazendo algumas pessoas no corredor olharem. Desculpe, ela disse mais baixo, mas eu sabia que tinha algo mais. Como foi? Foi agradável. Ele é diferente do que eu imaginava. Diferente como? Mais simples, mais triste também. Marina arrumou as flores em um vaso. Carla, ele perdeu os pais há 3 anos e teve que assumir uma empresa que não queria. Abandonou a carreira de arquiteto. E você gostou dele? Não era uma pergunta. Carla a conhecia bem demais. É complicado. Nossos mundos são muito diferentes. Mari, escuta o que eu vou te dizer como sua amiga. Você passa a vida inteira cuidando dos outros. Da sua mãe, dos pacientes aqui do hospital, de todo mundo menos de você mesma. Quando foi a última vez que você fez algo só por você? Marina não soube responder. Na quarta-feira, Rafael ligou novamente. Marina, como você está? Bem, obrigada pelas flores. Elas estão lindas. Que bom que gostou. Escuta, eu sei que você trabalha muito, mas... estaria livre no sábado à tarde? Marina verificou mentalmente sua agenda. Sábado ela não trabalhava, e sua mãe sempre passava as tardes na casa da vizinha, Dona Rosa, para jogar cartas. Acho que sim. Por quê? Gostaria de te mostrar uma coisa, se você topar, claro. Que tipo de coisa? É surpresa, mas garanto que você vai gostar. Marina hesitou. A parte racional dela dizia para manter distância, mas havia algo na voz de Rafael que a fazia querer confiar nele. Está bem, que horas? Passo para te buscar às 2? Pode ser. Sábado à tarde, Marina estava nervosa como não ficava há anos. Escolheu uma roupa simples, calça jeans e blusa branca, mas se pegou mudando de roupa 3 vezes. Que agitação é essa, filha? Dona Vera perguntou sentada na sala. Vou sair com um amigo. O mesmo amigo que te mandou flores? Marina suspirou. Sua mãe sempre soube de tudo. Sim, mãe. Ele parece ser uma boa pessoa. Você merece se divertir um pouco. Às 2 em ponto, Rafael tocou a campainha. Quando Marina abriu a porta, ele estava diferente novamente. Calça jeans, camiseta polo e um sorriso genuíno. Pronta para a aventura? Que aventura? Paciência. Vamos. Eles saíram em um carro bem mais modesto do que Marina esperava. Um Honda Civic preto, simples e discreto. Esse não é o carro que você estava dirigindo no dia do acidente, Marina observou. Não. Aquele era o carro executivo. Este é meu. Rafael sorriu. Prefiro 1000 vezes. Eles pegaram a Marginal Pinheiros em direção à zona oeste da cidade.
Marina tentava adivinhar para onde estavam indo, mas Rafael desviava habilmente de todas as suas perguntas. Depois de 40 minutos, ele parou em frente a um prédio comercial modesto no bairro de Pinheiros. Era um edifício de 3 andares, com fachada de vidro e uma placa discreta na entrada. Chegamos, Rafael anunciou. Onde é aqui? Meu escritório, o verdadeiro. Eles subiram até o 2º andar. Rafael abriu uma porta com a chave e acendeu as luzes, revelando um espaço amplo e arejado. As paredes estavam cobertas de desenhos arquitetônicos, maquetes de casas e prédios e plantas de projetos diversos. Havia uma mesa de desenho grande no centro, com instrumentos de arquitetura espalhados. Marina ficou impressionada. Rafael, isso é incrível. Este foi meu escritório por 5 anos. Trabalhei aqui até meus pais morrerem. Ele caminhou até a mesa de desenho. Mantenho o aluguel, mas não venho aqui há quase 2 anos. Por que me trouxe aqui? Rafael pegou uma pasta grande e a abriu sobre a mesa. Dentro havia dezenas de projetos, casas familiares, pequenos edifícios residenciais, reformas criativas. Por que você me fez lembrar por que eu amava isso? Ele apontou para um dos desenhos. Este era para ser um conjunto habitacional popular. 40 famílias. Arquitetura simples, mas funcional e bonita. Marina estudou os desenhos. Mesmo não entendendo muito de arquitetura, podia ver a paixão em cada traço, a atenção aos detalhes. É lindo. Por que não foi construído? Falta de verba. O projeto estava aprovado, tínhamos os terrenos, mas quando assumi a empresa, tive que focar nos projetos mais lucrativos. Rafael suspirou. Luxo vem de mais que necessidade. Marina continuou olhando os projetos, impressionada com a sensibilidade dele. Havia escolas, postos de saúde, casas populares, tudo pensado para melhorar a vida das pessoas. Rafael, estes projetos são maravilhosos. Você não pode desistir disso. A realidade é que eu tenho responsabilidades agora. 500 funcionários, investidores, contratos milionários. E se houvesse uma forma de conciliar tudo? Rafael a olhou com curiosidade. Como assim? Você tem uma empresa grande, certo? Com lucros consideráveis. Por que não criar uma divisão social? Projetos habitacionais populares, escolas, postos de saúde. Pode não dar lucro direto, mas daria propósito. Rafael ficou quieto por um longo momento, estudando os desenhos. Sabe que nunca pensei nisso dessa forma. Às vezes a gente está tão preso nos problemas que não consegue ver as soluções. Eles passaram o resto da tarde no escritório. Rafael mostrou cada projeto, contou a história por trás de cada desenho, e Marina percebeu como seus olhos brilhavam quando falava de arquitetura. Era um homem completamente diferente do executivo sério que ela imaginava. Marina, Rafael disse quando já estava escurecendo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se importa tanto com os outros? Com sua mãe, com os pacientes, agora comigo? Marina pensou na pergunta. Acho que é porque sei como é se sentir sozinha. Quando meu pai morreu, eu e minha mãe só tínhamos uma a outra. Aprendi que cuidar das pessoas é a única forma de realmente fazer diferença no mundo. Rafael se aproximou dela. Você sabe que é uma pessoa muito especial, não sabe? Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, desculpe, não quero te pressionar. É só que faz muito tempo que não conheço alguém como você. Eles ficaram se olhando por um momento, uma tensão doce no ar. Mas Marina deu um passo para trás. Acho melhor irmos. Minha mãe deve estar me esperando. Rafael assentiu, respeitando o espaço dela. Claro, vamos. No caminho de volta, eles conversaram sobre projetos, sonhos e planos. Marina se sentia mais à vontade com Rafael do que havia se sentido com qualquer pessoa em muito tempo. Mas ainda havia uma voz em sua cabeça, lembrando-a de que eles vinham de mundos diferentes. Quando chegaram na casa dela, Rafael a acompanhou até a porta. Obrigada pela tarde. Foi muito especial conhecer seus projetos. Obrigado por me ouvir e por me ajudar a enxergar possibilidades que eu não via. Ele hesitou por um momento. Depois se inclinou e beijou suavemente o rosto dela. Boa noite, Marina. Enquanto assistia o carro se afastar, Marina tocou o rosto onde ele havia beijado. Pela primeira vez em anos, ela estava pensando em possibilidades para sua própria vida. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao hospital para mais um plantão noturno, mas sua cabeça ainda estava no escritório de Rafael.
A paixão em seus olhos quando falava de arquitetura, a forma como seus dedos traçavam os desenhos com carinho, a ideia dela sobre conciliar lucro com propósito social. Terra para Marina. Carla acenou a mão na frente do rosto da amiga. Você está nas nuvens desde sábado. Como foi o encontro? Não foi um encontro, Marina protestou, mas não conseguiu esconder o sorriso. Ah, claro que não, e por isso você está sorrindo como boba desde que chegou. Antes que Marina pudesse responder, doutor, Ricardo se aproximou delas. Marina, preciso falar com você, em particular. O tom sério do médico fez Marina se preocupar imediatamente. Eles se afastaram para um canto mais reservado do corredor. Aconteceu alguma coisa, doutor? Marina, você sabe que sempre foi uma funcionária exemplar, uma das melhores enfermeiras que já trabalharam aqui. Obrigada, mas sinto que vem um mais aí. Dr. Ricardo suspirou. A administração do hospital recebeu uma doação muito generosa hoje. Anônima. 50 mil reais para melhorar a ala pediátrica. Marina franziu o senho. Que bom. Mas o que isso tem a ver comigo? O doador fez uma exigência específica. Que você fosse a responsável por coordenar as melhorias. Disse que confia na sua dedicação e competência. O coração de Marina disparou. Ela tinha certeza de quem era o doador. Doutor, eu não posso aceitar isso. Não seria ético. Marina, não há nada de errado. É uma doação legítima, documentada. E, sinceramente, você é mesmo a pessoa mais qualificada para coordenar isso. Ele sorriu. Além do mais, significa uma promoção para você. Coordenadora de melhorias da ala pediátrica. Vem com aumento de salário. Marina ficou sem palavras. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela sempre sonhou. Mais responsabilidade, melhor salário, a chance de realmente fazer diferença. Mas vinda de Rafael, parecia complicada. Posso pensar sobre isso? Claro, mas não demore muito. Queremos começar as reformas o quanto antes. Naquela noite, Marina mal conseguiu se concentrar no trabalho. Quando chegou em casa de manhã, encontrou sua mãe fazendo chá na cozinha. Mãe, preciso conversar com a senhora. Elas se sentaram na mesa da cozinha e Marina contou sobre a doação e a proposta de promoção, omitindo apenas quem ela suspeitava que fosse o doador. Isso é maravilhoso, filha. Você sempre quis ter mais responsabilidade no hospital. Sim, mas é complicado. Por quê? É uma oportunidade perfeita. Marina hesitou. Mãe, posso te contar um segredo? Claro. O homem que eu atropelei, nós temos saído juntos, só como amigos. Ela se apressou em esclarecer. E eu acho que ele pode ter algo a ver com essa doação. Dona Vera ficou quieta por um momento. E se tiver? Como assim? Marina, se esse homem quer ajudar o hospital onde você trabalha, quer dizer que ele se importa com você e com o que é importante para você. Isso não é algo ruim. Mas mãe, ele é muito rico. Nossa diferença social é enorme. Filha, você acha que dinheiro define uma pessoa? Marina pensou na pergunta. Não, mas... Então por que está julgando ele pelo dinheiro que tem? Você não gostaria que te julgassem pela falta dele. As palavras da mãe atingiram Marina em cheio. Ela estava fazendo exatamente isso, deixando a diferença social ofuscar quem Rafael realmente era. Na tarde seguinte, Marina ligou para Rafael. Preciso falar com você, ela disse assim que ele atendeu. Claro, aconteceu alguma coisa? Você pode me encontrar na praça em frente ao hospital? Em 1 hora? Estarei lá. Marina chegou à Praça Oswaldo Cruz, encontrando Rafael sentado em um banco, alimentando os pombos com pedaços de pão. A cena era tão simples e humana que ela quase sorriu. Oi, ela disse, sentando-se ao lado dele. Oi, você parece preocupada. Rafael, você fez uma doação para o hospital? Ele parou de alimentar os pombos e a olhou. Como descobriu? Não foi difícil. Doação anônima de 50 mil reais, com a exigência específica de que eu coordenasse as melhorias? Marina balançou a cabeça. Muito sutil. Rafael suspirou. Você está brava? Deveria estar? Não sei. Por isso perguntei. Marina ficou quieta por um momento, observando as crianças brincando na praça. Por que fez isso? Porque você me mostrou que existe uma forma de usar meu dinheiro para fazer diferença. Porque acredito que você vai fazer um trabalho incrível. E porque... Ele hesitou. Porque me importo com você. Rafael, Marina, eu sei que nossa situação é complicada.
Sei que temos diferenças enormes, mas estes últimos dias, conversando com você, vendo o mundo através dos seus olhos, me sinto mais eu mesmo do que me senti em anos. Marina o olhou. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela raramente via. Você tem certeza do que está fazendo? Do que estamos fazendo? Não, Rafael admitiu. Não tenho certeza de nada. Só sei que não quero parar de te ver. Marina respirou fundo. Eu aceito a coordenação. E aceito continuar te vendo. Mas com uma condição. Qual? Nada de presentes caros, nada de tentar resolver meus problemas com dinheiro. Se vamos tentar isso, tem que ser entre nós dois, como pessoas. Rafael sorriu. Combinado. Mas posso te levar para jantar para comemorar sua promoção? Pode. Mas nada de restaurante 5 estrelas. Conheço um lugar ótimo que serve a melhor coxinha da cidade. Rafael riu. Perfeito. Sempre preferi coxinha a caviar mesmo. Enquanto caminhavam de volta para o hospital, Marina sentiu que algo havia mudado entre eles. Não havia mais a tensão da diferença social. Apenas duas pessoas que estavam descobrindo algo especial uma na outra. Pela primeira vez em muito tempo, Marina estava permitindo que algo bom acontecesse em sua vida. E estava gostando da sensação. 3 semanas haviam se passado desde que Marina assumiu a coordenação das melhorias na ala pediátrica. O trabalho era desafiador, mas ela estava adorando cada momento. Coordenar fornecedores, escolher equipamentos, supervisionar as pequenas reformas. Tudo isso lhe dava uma sensação de propósito que ela não tinha há anos. Rafael se tornou uma presença constante em sua vida, mas de forma sutil. Eles se encontravam para café antes dos plantões dela, almoçavam juntos nos fins de semana e ele sempre ligava para saber como havia sido seu dia. Lentamente, Marina estava se acostumando a ter alguém que se preocupava com ela. Era uma sexta-feira à noite quando Marina chegou em casa e encontrou sua mãe na cozinha, preparando um jantar mais elaborado que o normal. Que ocasião especial é essa, mãe? Nenhuma especial. Só quis fazer algo gostoso para nós duas. Dona Vera sorriu. E quem sabe você não convida seu amigo para jantar conosco domingo? Marina quase derrubou a bolsa. Mãe! O quê? Já faz 1 mês que vocês estão se vendo e eu nem conheço o rapaz. Está na hora de ele vir jantar em casa. Mãe, é complicado. Marina Santos, você tem 30 e poucos anos. Não precisa da minha permissão para namorar. Nós não estamos namorando. Dona Vera a olhou com aquela expressão que mães têm quando sabem que a filha está mentindo para si mesma. Está bem, Marina suspirou. Vou perguntar se ele quer vir. No sábado à tarde, Marina e Rafael estavam caminhando pelo Parque Ibirapuera quando ela juntou coragem para fazer o convite. Rafael, minha mãe gostaria de te conhecer. Que tal jantar em casa domingo? Rafael parou de caminhar. Sério? Ela quer me conhecer? Não precisa ficar nervoso. Ela é muito tranquila. Marina, eu adoraria conhecer sua mãe, mas você tem certeza? É um passo importante. Marina olhou para ele. Nas últimas semanas, ela havia descoberto tantas coisas sobre Rafael. Como ele era gentil com os garçons nos restaurantes, como conhecia o nome de todos os seguranças do hospital, como sempre parava para dar esmola aos moradores de rua. Era impossível não se apaixonar por alguém assim. Tenho certeza, ela disse. Domingo de tarde, Rafael chegou pontualmente às 5 horas, carregando um buquê de flores simples e uma caixinha de doces. Para sua mãe, ele explicou, nervoso. Marina o conduziu até a sala, onde Dona Vera estava sentada em sua poltrona favorita. Ela havia feito questão de usar seu vestido mais bonito, e Marina percebeu que ela também estava nervosa. Mãe, este é o Rafael. Rafael, minha mãe, Dona Vera. Rafael se aproximou e beijou respeitosamente a mão de Dona Vera. É um prazer conhecê-la, Dona Vera. Marina fala muito da senhora. O prazer é meu, Rafael, e obrigada pelas flores, estão lindas. Durante o jantar, arroz, feijão, bife acebolado e salada, nada sofisticado, Marina observou Rafael interagindo com sua mãe. Ele perguntou sobre o tratamento dela, ouviu atentamente suas histórias sobre Marina criança e riu genuinamente de suas piadas. Rafael, Dona Vera disse durante a sobremesa, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Marina engasgou com o pudim. Mãe,
Pode ficar à vontade, Dona Vera, Rafael disse sorrindo. Quais são suas intenções com minha filha? Rafael ficou sério. Dona Vera, vou ser honesto com a senhora. Estou apaixonado pela Marina, mas também sei que nossa situação é complicada. Ela é independente, tem sua vida, seu trabalho, suas responsabilidades. Não quero atrapalhar isso. Marina sentiu o coração disparar. Era a primeira vez que ele usava a palavra apaixonado. E o que você pretende fazer sobre isso? Dona Vera continuou. Pretendo estar ao lado dela se ela me deixar, do jeito que ela quiser, no tempo dela. Dona Vera assentiu, satisfeita. Boa resposta. Depois do jantar, Rafael insistiu em ajudar a lavar a louça, apesar dos protestos de Marina. Dona Vera foi para a sala assistir a novela, deixando-os sozinhos na cozinha. Sua mãe é incrível, Rafael disse secando os pratos. Ela gostou de você, consegui ver. E você? Gostou de me ver aqui? Marina parou de lavar as xícaras e o olhou. Rafael, preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu também estou apaixonada por você. Rafael largou o pano de prato e se aproximou dela. Sério, sério. E isso me assusta um pouco. Por quê? Porque nunca me senti assim antes. Porque você mudou minha rotina, meus planos, minha forma de ver o futuro. Marina suspirou. Porque tenho medo de não ser suficiente para o seu mundo. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você é mais do que suficiente. Você é tudo que eu não sabia que estava procurando. Eles se beijaram ali mesmo, na cozinha simples da casa de Marina, com o barulho da novela vindo da sala e o cheiro de café ainda no ar. Foi um beijo doce, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Marina apoiou a testa na dele. E agora? Agora a gente vai devagar. Sem pressa, sem pressão. Só nós dois descobrindo o que isso significa. Da sala veio a voz de Dona Vera. Marina, o Rafael quer mais café? Eles riram, e Marina percebeu que aquele momento simples era perfeito. Não precisava de restaurantes caros ou presentes extravagantes. Só precisava deles dois, e talvez de uma mãe curiosa na sala ao lado. Um mês depois, Marina e Rafael haviam estabelecido uma rotina confortável. Eles se viam pelo menos 3 vezes por semana, sempre em lugares simples, cafés pequenos, parques, a casa de Marina. Rafael havia se adaptado completamente ao mundo dela, e Marina estava começando a acreditar que talvez aquilo pudesse realmente dar certo. Foi numa quarta-feira à noite que tudo mudou. Marina estava saindo do hospital após um plantão particularmente difícil. Haviam perdido um paciente, um senhor de 60 anos que chegou tarde demais à emergência, quando viu Rafael esperando por ela no estacionamento. Mas ele não estava sozinho. Uma mulher loira, elegante, vestindo um terno caro, estava ao lado dele. Eles pareciam estar discutindo. Marina! Rafael a viu se aproximando e imediatamente se afastou da mulher. Como foi o plantão? Difícil, Marina respondeu, olhando curiosamente para a mulher. Não sabia que você estaria aqui hoje. Tivemos uma reunião que se estendeu, Rafael disse, claramente desconfortável. Marina, esta é Patrícia, minha ex-noiva. Patrícia, esta é Marina. Marina sentiu o estômago se contrair. Patrícia era exatamente o que ela esperava. Sofisticada, bonita, claramente do mesmo mundo social que Rafael. Prazer, Patrícia disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Rafael me falou sobre você. Igualmente, Marina respondeu, apertando a mão dela. Patrícia estava saindo, Rafael disse rapidamente. Não é, Pat? Na verdade, Patrícia disse, ignorando o tom de Rafael. Estava tentando convencer o Rafael a voltar ao projeto do resort em Campos do Jordão. É uma oportunidade de 50 milhões, Rafael. Você não pode simplesmente abandonar. Marina percebeu que não sabia nada sobre esse projeto. Patrícia já disse que não me interessa mais, Rafael respondeu, visivelmente irritado. Desde quando você não se interessa por projetos de 50 milhões? Patrícia riu. Rafael, sei que você está passando por uma fase diferente, mas precisa pensar racionalmente. O tom condescendente dela ao dizer diferente não passou despercebido por Marina. Foi um prazer conhecê-la, Patrícia, Marina disse friamente. Rafael, te ligo depois. Marina, espera. Mas Marina já estava caminhando em direção ao ponto de ônibus. Ela ouviu Rafael se despedir rapidamente de Patrícia e correr atrás dela. Marina,
Para, por favor. Ela parou, mas não se virou. Deixa eu te explicar. Não precisa explicar nada a Rafael. Ela é sua ex-noiva. Vocês têm história, negócios juntos. Não temos nada juntos. Ela apareceu do nada hoje, querendo falar sobre um projeto que eu já recusei há meses. Marina finalmente se virou para encará-lo. E por que você não me contou sobre esse projeto? Rafael suspirou. Porque não achei importante. É coisa do passado. 50 milhões de reais são coisa do passado? Para mim, sim. Marina, você não entende. Desde que te conheci, minha perspectiva sobre tudo mudou. Projetos como esse não me interessam mais. Rafael, isso é loucura. Você não pode abrir mão de oportunidades assim por minha causa. Não é por sua causa. É por mim. Porque finalmente entendi o que realmente quero fazer. Marina balançou a cabeça. Rafael, você está vivendo uma fantasia, brincando de ser uma pessoa comum, mas a realidade é outra. Que realidade? A realidade é que você é Rafael Mendes, dono de um império imobiliário. E eu sou Marina Santos, enfermeira de hospital público, que mora num apartamento alugado com a mãe doente. E daí? O que isso importa? Importa porque a Patrícia tem razão. Você está passando por uma fase, e quando essa fase acabar, você vai voltar para o seu mundo. Rafael se aproximou dela. Marina, isso não é uma fase. Você é real. O que sinto por você é real. Rafael, a voz de Marina tremeu. Eu te amo. Te amo tanto que dói. Mas não posso ser a razão pela qual você abandona quem você é. Você não está me fazendo abandonar nada. Está me ajudando a encontrar quem eu realmente sou. Marina fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Preciso de um tempo para pensar. Marina, não. Por favor, só me dá um tempo. Ela subiu no ônibus que acabara de chegar, deixando Rafael parado na calçada com uma expressão de desespero no rosto. Durante todo o trajeto para casa, Marina chorou silenciosamente. Sabia que estava sendo covarde, mas a conversa com Patrícia havia trazido à tona todos os seus medos. E se Rafael realmente estivesse só passando por uma fase? E se daqui a um ano ele percebesse que havia aberto mão de muito por muito pouco? Quando chegou em casa, encontrou sua mãe ainda acordada, lendo na sala. Que cara é essa, filha? Marina se jogou no sofá e contou tudo para a mãe. O encontro com Patrícia, a discussão com Rafael, seus medos e inseguranças. Marina, Dona Vera disse quando ela terminou. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ama esse homem? Amo. Muito. E ele te ama? Eu acho que sim. Então qual é o problema? Mãe, a senhora não entende. Somos de mundos diferentes. Filha, deixa eu te contar uma coisa. Quando conheci seu pai, minha família toda foi contra. Ele era mais novo que eu, não tinha dinheiro. Trabalhava na construção civil. Todo mundo dizia que não ia dar certo. Marina nunca havia ouvido essa história. E o que aconteceu? Eu quase terminei com ele por causa da pressão. Quase perdi o amor da minha vida porque estava com medo do que os outros iam pensar. Dona Vera segurou a mão da filha. Graças a Deus, ele não desistiu de mim. E foram os 15 anos mais felizes da minha vida. Mas mãe, Marina, não existe amor sem risco. E você não pode tomar decisões baseadas no medo. Se você ama o Rafael e ele te ama, vocês vão encontrar um jeito de fazer dar certo. Naquela noite, Marina ficou acordada até tarde, pensando nas palavras da mãe. Talvez ela estivesse deixando o medo falar mais alto que o amor. Talvez fosse hora de ser corajosa. 2 dias se passaram sem que Marina tivesse notícias de Rafael. Ela havia esperado que ele ligasse, insistisse, aparecesse no hospital, como costumava fazer. Mas não houve nada e a ausência dele estava sendo mais dolorosa do que ela imaginava. Na sexta-feira à noite, Marina estava organizando os novos equipamentos da ala pediátrica quando Carla se aproximou com uma expressão preocupada. Mari, você viu as notícias? Que notícias? Carla mostrou o celular para ela. Na tela, uma matéria do Jornal de Economia. Mendes em Associados anuncia novo projeto de 50 milhões em Campos do Jordão. CEO Rafael Mendes retoma parceria com Patrícia Almeida. Marina sentiu o coração afundar. Havia uma foto de Rafael e Patrícia apertando as mãos, ambos sorrindo para as câmeras. Mari, você está bem? Marina entregou o celular de volta para Carla, tentando manter a composure. Estou. Era o que eu esperava que acontecesse. Mas por dentro, ela estava despedaçada. Parecia que Patrícia estava certa.
Ela havia sido apenas uma fase na vida de Rafael. No sábado de manhã, Marina estava em casa ajudando sua mãe com o café da manhã quando a campainha tocou. Seu coração disparou pensando que poderia ser Rafael, mas quando abriu a porta, encontrou um rapaz jovem segurando um envelope. Marina Santos? Sim. Entrega para a senhora. Marina pegou o envelope, que era grosso e elegante. Dentro, havia um convite formal para uma festa de lançamento do projeto em Campos do Jordão, marcada para aquela noite em um hotel 5 estrelas na Avenida Paulista. Quem mandou isso? Dona Vera perguntou, olhando por cima do ombro da filha. Marina virou o convite. No verso, havia uma mensagem escrita à mão. Por favor, venha. Preciso que você esteja lá. R. Ele quer que eu vá à festa de lançamento do projeto. E você vai? Marina olhou para o convite. A festa seria em algumas horas e ela não tinha roupa adequada para um evento daquele tipo. Mas mais do que isso, não sabia se tinha coragem de ver Rafael celebrando um futuro que não incluía mais ela. Não sei, mãe. Não tenho nada para vestir e... Marina Santos, Dona Vera interrompeu com firmeza. Você vai nessa festa. Mãe, não discute comigo. Esse homem te chamou porque precisa de você lá. E você vai descobrir por quê. Algumas horas depois, Marina estava parada em frente ao Hotel Copacabana Palace, São Paulo, vestindo o único vestido social que possuía, um preto simples que havia comprado para a formatura da enfermagem. Ela se sentia completamente fora de lugar entre as pessoas elegantes que entravam no hotel. O salão da festa estava decorado com flores brancas e douradas e havia pelo menos 200 pessoas circulando com taças de champanhe. Marina reconheceu alguns rostos da televisão. Políticos, empresários, celebridades. Ela estava procurando Rafael quando uma voz familiar falou atrás dela. Não esperava te ver aqui. Marina se virou e encontrou Patrícia, deslumbrante em um vestido azul que provavelmente custava mais do que o salário de Marina em 3 meses. Patrícia, sabe, fiquei surpresa quando Rafael insistiu para te convidar. Achei que vocês haviam terminado. E não terminamos? Patrícia sorriu. Marina, posso ser honesta com você? Marina assentiu, preparando-se para o pior. Rafael é um homem bom, realmente é, mas ele sempre foi idealista demais. Sempre acreditou que pode salvar o mundo, um projeto de cada vez. Patrícia tomou um gole do champanhe. Por um tempo você foi o projeto dele. As palavras de Patrícia foram como um soco no estômago, mas Marina não deixou transparecer. E agora? Agora ele está de volta à realidade. Este projeto vai render milhões. Vai consolidar a posição da empresa no mercado de luxo. É o futuro dele. E você faz parte desse futuro? Patrícia sorriu. Sempre fiz. Rafael só precisava se lembrar disso. Nesse momento, uma música começou a tocar e as luzes se dimaram. Rafael subiu ao palco, elegante em um smoking preto. Marina sentiu o coração apertar ao vê-lo. Boa noite a todos, Rafael começou, sua voz ecoando pelo salão. Obrigado por estarem aqui para o lançamento de um projeto muito especial. Marina encostou-se na parede dos fundos, tentando se tornar invisível. Quando assumi a empresa Mendes em Associados há 3 anos, pensei que sabia exatamente que tipo de projetos queria desenvolver. Projetos lucrativos, projetos de prestígio, projetos que impressionariam investidores. Patrícia estava sorrindo ao lado do palco, claramente satisfeita. Mais recentemente, Rafael continuou, conheci alguém que me fez questionar tudo isso. Alguém que me mostrou que arquitetura não é sobre impressionar, é sobre melhorar vidas. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Por isso, estou aqui hoje para anunciar que a Mendes em Associados não vai mais fazer apenas projetos de luxo. A partir de agora, para cada projeto comercial que desenvolvermos, vamos desenvolver também um projeto social. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Marina viu Patrícia franzir o senho. O projeto de Campos do Jordão que anunciamos esta semana será nosso último projeto puramente comercial. A partir do próximo mês, criaremos a divisão social Mendes em Associados, dedicada exclusivamente à habitação popular, escolas e postos de saúde. O salão estava em silêncio total agora. Sei que muitos de vocês acham isso loucura empresarial, mas aprendi que sucesso não se mede apenas em lucro, se mede em propósito. Os olhos de Rafael encontraram os de Marina na multidão.
E encontrei meu propósito graças a uma enfermeira extraordinária, que me ensinou que cuidar das pessoas é a profissão mais nobre do mundo. Marina estava chorando agora, sem se importar com as pessoas olhando. Marina Santos, Rafael disse no microfone, você está aí? Todas as cabeças se viraram para Marina. Ela estava vermelha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, completamente exposta. Mas Rafael estava descendo do palco, caminhando na direção dela. Marina, você me ensinou que amor verdadeiro não é abrir mão de quem você é por alguém. É se tornar a melhor versão de si mesmo por causa dessa pessoa. Ele parou na frente dela, diante de 200 pessoas olhando. Eu te amo. E quero passar o resto da minha vida construindo um mundo melhor ao seu lado. Se você me aceitar. Marina olhou ao redor. Patrícia estava boquiaberta. Os convidados estavam em silêncio. E Rafael estava ali, vulnerável, esperando sua resposta. Rafael, ela disse com a voz trêmula. Você tem certeza de que é isso que quer? Uma vida de projetos sociais e lucros menores? Tenho certeza de que quero você. O resto a gente descobre junto. Marina sorriu através das lágrimas. Então, sim, eu aceito. O salão explodiu em aplausos quando Rafael a beijou. E pela primeira vez desde que se conheceram, Marina não se importou com as diferenças entre eles. Só importava que estavam juntos, prontos para construir algo novo. 6 meses depois, Marina estava parada em frente ao espelho do quarto, que agora dividia com Rafael, ajustando o vestido branco simples que havia escolhido para o casamento. Era uma cerimônia pequena, apenas família e amigos mais próximos, exatamente como ela havia sonhado. Está linda, filha, Dona Vera disse entrando no quarto. Ela estava muito melhor. O tratamento havia dado certo e os médicos eram otimistas quanto ao prognóstico. Obrigada, mãe. Está nervosa? Eu? Por que estaria nervosa? Porque daqui a pouco vai ter um genro oficialmente. Dona Vera riu. Marina, esse menino já é meu filho há meses. O casamento é só uma formalidade. Era verdade. Rafael havia se tornado parte da família de forma tão natural que às vezes Marina esquecia como tudo havia começado com um acidente. Marina? Rafael bateu na porta. Posso entrar? Sei que dá azar, mas preciso te mostrar uma coisa. Entre, Marina disse rindo. Rafael entrou carregando uma pasta grande. Estava elegante em seu terno azul marinho, mas seus olhos brilhavam com uma empolgação infantil. O que é isso? Marina perguntou. O primeiro projeto da divisão social. Ele abriu a pasta, revelando plantas arquitetônicas detalhadas. 50 casas populares em Itaquera. Construção começa mês que vem. Marina estudou os desenhos. As casas eram simples, mas funcionais e bonitas. Havia espaço para jardins, uma área comunitária, até mesmo uma creche. Rafael está incrível. E tem mais. Ele virou a página. Posto de saúde integrado, 3 consultórios, farmácia básica, sala de curativos. Sério? E adivinha quem vai ser a coordenadora de saúde do projeto? Marina o olhou com os olhos arregalados. Você não falou sério. Falei sim, se você topar, claro. Seria meio período, você continuaria no hospital também. Marina se jogou nos braços dele, desamassando o vestido. Eu aceito. Aceito tudo. Até o casamento? Principalmente o casamento. Meia hora depois, Marina caminhava em direção ao altar improvisado no jardim da casa que Rafael havia comprado para eles. Uma casa simples, de 3 quartos, com um jardim grande onde Dona Vera poderia plantar suas flores. Os convidados eram poucos, mas especiais. Carla e alguns colegas do hospital, alguns amigos de Rafael da época de arquitetura, Dona Rosa, a vizinha que havia se tornado uma segunda mãe para Marina. E para surpresa de todos, até mesmo o Dr. Ricardo estava lá com a esposa. Demoraram, gritou Carla quando viu Marina aparecer. Estava achando que você tinha desistido? Marina riu. Nunca havia se sentido tão certa de uma decisão em toda a sua vida. Rafael a esperava no altar, e quando seus olhos se encontraram, ele sorriu daquele jeito que fazia o coração dela disparar. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz amigo de Rafael, e foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Marina havia preparado um discurso, mas decidiu falar do coração. Rafael, quando te atropelei naquela manhã chuvosa, pensei que fosse o pior dia da minha vida. Não sabia que estava prestes a conhecer a pessoa que mudaria tudo para melhor.
Ela parou emocionada. Você me ensinou que o amor não é sobre abrir mão dos sonhos por alguém. É sobre sonhar junto. E eu mal posso esperar para ver que mundo incrível vamos construir juntos. Rafael secou uma lágrima do rosto dela antes de começar seus próprios votos. Marina, você me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, se mede em propósito. E que lar não é um lugar, é uma pessoa. Você é meu lar. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado por aplausos, gritos de alegria e até mesmo alguns foguetes que Carla havia trazido escondida. Durante a festa simples no jardim, com churrasco preparado pelos próprios convidados e música tocando no celular, Marina observou Rafael conversando animadamente com Dona Vera sobre os planos para uma horta na casa nova. Quem diria? Carla se aproximou dela com uma cerveja na mão. Que atropelar um milionário seria a melhor coisa que você já fez na vida. Ele não é mais milionário, Marina corrigiu sorrindo. Agora ele é um arquiteto social que por acaso tem uma empresa. E você? Ainda é a enfermeira workaholic que eu conheço? Marina olhou para Rafael, que agora estava tentando ensinar Dona Rosa a usar o celular para tirar fotos. Ainda sou enfermeira. Ainda amo cuidar das pessoas. Mas agora também sou esposa, futura coordenadora de um projeto social e, quem sabe, talvez um dia mãe. Mãe! Carla quase engasgou com a cerveja. Calma, não estou grávida. Só estou dizendo que agora posso pensar em possibilidades que antes pareciam impossíveis. Quando a festa estava terminando e os convidados começaram a ir embora, Marina e Rafael se sentaram na varanda, observando as estrelas. Sem arrependimentos? Rafael perguntou, entrelaçando os dedos dela com os dele. Nenhum. E você? Só um. Marina o olhou preocupada. Qual? Deveria ter prestado mais atenção na rua naquela manhã. Talvez a gente tivesse se conhecido de um jeito menos traumático. Marina riu. Impossível. Você estava muito concentrado no celular e eu estava muito cansada. Talvez o destino soubesse que precisávamos de uma batida para nos notarmos. Então, obrigado, destino, Rafael disse, levantando uma garrafa de cerveja em um brinde imaginário. E obrigado, chuva, Marina acrescentou. E obrigado, trânsito. E obrigado, Hospital São Lucas. Eles riram e Rafael puxou Marina para mais perto. Sabe o que mais? Obrigado por você ter sido corajosa o suficiente para aceitar construir essa vida maluca comigo. Rafael Mendes, Marina disse beijando-o suavemente. Essa vida maluca é tudo que eu sempre quis. Só não sabia antes de te conhecer. Enquanto se beijavam na varanda de sua casa simples, com Dona Vera roncando levemente no quarto ao lado e o som distante do trânsito de São Paulo ao fundo, Marina percebeu que às vezes os melhores finais felizes começam com os acidentes mais inesperados. E que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você, mesmo que você tenha que atropelá-lo primeiro para que ele te note.